Está reajustando, ele é o culpado pela inflação. Então, e isso joga a população contra os produtores, contra os empresários, porque eles também não entendem o que está acontecendo. E como não identificam o governo como culpado, vai lá e tenta fechar Ou seja, o os supermercado. culpados saem livres da Não, história. completamente E lesos. o empresário que consegue gerar mais empregos, gerar riqueza, fica culpado e às vezes se impede de fazer isso, no caso. Exatamente. Não teve uma fala do Alberto Fernandes, presidente da Argentina, que falou que a inflação é falta de consciência social, né? Ou aqui o Bolsonaro também. Exatamente. eu ia O Bolsonaro, falar, ele não falou aqui falta também? de patriotismo. Falta de patriotismo. Mas, gente, Sejam patriotas. assuma toda essa conta miserável. Tipo é isso. complicado. Não, eu tô com um livro aqui nas minhas mãos, que inclusive foi você que me deu esse livro. Ah, é? Que é O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, do Murray Rothbard, que é um economista americano, mais da escola austríaca, que ele fala muito bem disso, né? Dessa tendência que o governo tem de desvalorizar a moeda, e não é de agora, é desde que a moeda era de fato metálica. Ele traz uma série de exemplos, é muito interessante, e numa linguagem bem fácil. Tem um outro que é do Hayek, que é a desestatização do dinheiro, que é mais complicado. Sim. E que também é ótimo, porque no final do livro ele tem uma tabela. E você pega a tabela, assim, ele pegou a desvalorização do dinheiro, se eu não me engano, durante um período curto, até 25 anos. E você via uma desvalorização brutal, assim, o dinheiro valendo mais nada, né? E foi numa época onde o Brasil, por exemplo, tá naquela tabela, teve um período de hiperinflação. E aí eu queria te perguntar, Ulrich, na sua opinião, como se proteger disso, já sabendo que a inflação vem desse aumento de oferta monetária, que o governo é o culpado por isso, que é uma série de consequências negativas, só dá pra gente sentar e chorar ou há alguma coisa a ser feita? Não, acho que hoje em dia, felizmente no nosso caso, a inflação é ruim, machuca, mas não é tão incapacitante quanto era no passado. Mas ainda assim a gente precisa proteger o nosso poder de compra, né? Então há várias formas de se proteger. Hoje em dia, felizmente, a inflação não é tão incapacitante quanto era no ano passado. Na década passada, no passado. Mas algumas são as mais conhecidas, como o investimento em títulos de renda fixa que pagam a variação da inflação, Tesouro IPCA, as NTNBs, que é uma forma de se proteger. Não é perfeita, porque IPCA também não é um índice perfeito e não tem nenhum índice de inflação perfeito, são aproximações que mensuram a perda de poder de compra do dinheiro, mas é uma proteção. Moeda forte, investimentos em moeda forte, ou até mesmo, dependendo do momento, ter diretamente moeda estrangeira, que a gente fala moeda forte, mas hoje é tudo mais ou menos fraca, né? Eu diria que a moeda menos fraca, né? Moeda forte é só ouro e Bitcoin, na minha opinião. Mas esse é tema para depois. Investimentos em ativos reais também, né? Que não podem ser inflacionados, é imóvel, é commodity como ouro. Empresas também, em ações, são boas empresas. Eu prefiro muito mais investir numa empresa que produz algo realmente útil e que vai ter uma renda e vai perdurar ao longo do tempo, do que simplesmente comprar apenas título do governo, ficar financiando o governo, que eu faço com muito pesar. Ter que ficar comprando título do governo é ruim, dói. Mas acho que essas são algumas das formas. E sempre pensar em ter alguma diversificação e saber que são formas de proteção, mas que não existe uma blindagem, proteção perfeita. E claro que a gente pode sofisticar mais, né? Tirar dinheiro do país, ter ativos fora daqui, em outra jurisdição, porque a gente começa também imaginar cenários menos legais, para dizer assim. Porque, assim, o Brasil, a gente falou do Plano Collor. Cara, quem não se lembra do Plano Collor, que foi um confisco em massa, da noite para o dia, da poupança da população. Um negócio que não é... Numa canetada, foi isso, Numa né? canetada... Só pra eu entender. O cara falou, vamos pegar todas as poupanças aí, o dinheiro que tá na poupança é meu. Até Não tanto só de poupança. poupança quanto a corrente também. Contas também. Mas eles foram camaradas, porque eles pegaram dinheiro e depois abriram uma linha de crédito. Onde os empresários, por exemplo, que tinham que pagar folha, né, podiam tomar recurso emprestado do governo. Entendi. Agora E que eu já alguns roubei o seu empresários dinheiro, também... você pega emprestado comigo. Amor, é um confisco, não é um roubo. Por favor, né? Um empréstimo compulsório. Né? Vamos tratar as coisas como realmente são. E além disso, também alguns empresários, né, sonharam, coincidentemente também eram amigos do presidente. Vale falar isso, não é uma coincidência. Mas eles conseguiram tirar o dinheiro num golpe de sorte logo antes. Dias antes, momentos antes, entendi. Mas foi assim, colocaram um feriado bancário, e aí o brasileiro já estava acostumado, né, a saber que vinha alguma coisa depois de um feriado assim, e ele foi lá em uma canetada e tirou o dinheiro das pessoas. E aí você pode começar a pensar, né, porque tem aquela frase que atribuem ao Stalin, de que a morte de um homem é uma tragédia, de milhares é uma estatística. Aí você vê,
Isso, confiscaram de todo mundo. Mas quando você para pensar em casos individuais, imagina o caso daquela pessoa que, por exemplo, citando algo genérico aqui, o cara, ele vendeu um imóvel e aí ele não podia deixar o dinheiro fora do banco, porque com uma inflação muito alta, você perdia dinheiro a ponto de no dia seguinte estar tudo muito mais caro. Então o que acontecia naquela época era o investimento chamado overnight. Você colocava o dinheiro no banco no final do dia, filas imensas no banco, para tirar no dia seguinte. Então o cara vendeu um imóvel para comprar um outro, por exemplo, né? Às vezes deu sinal. Imagina essa situação. E aconteceu. E aí no dia seguinte, aconteceu com muita gente, várias negociações do Brasil. Dinheiro pra pagar. Não tinha mais o dinheiro. E Então não tinha teve gente casa. se matando, uma tragédia completa. Aí o cara veio pedir desculpa outro dia, né? É melhor do que não pedir. Mas isso resolve? É Não melhor do resolve. que eu não pedir, amor. Mas isso foi um plano mirabolante para tentar conter os efeitos da inflação naquela época. Depois eu vou voltar ao plano Collor, que é interessante analisar um pouco melhor a ideia por trás do plano Collor.